Olá, tudo bem com você? Esse é o canal Maderarte UD, apaixonado por marcenaria. E no conteúdo de hoje, nós vamos mostrar o passo a passo de um projeto de um porta-chave. Nós criamos um porta-chave a partir de um projeto que eu peguei no Pinterest, mas eu achei por bem que eu deveria dar uma modificada nele, né? E ao longo do projeto eu fui fazendo algumas adaptações e eu quero crer que ficou muito legal. E vamos mostrar agora para você desde o primeiro passo, que é o projeto em si, o desenho, por todas as passagens que nós fizemos. Vamos estar pontuando para vocês algumas coisas que nós precisamos fazer. E não é bem assim um projeto que a gente vai cortando, furando, fazendo, não. A gente vai simplesmente explicar para você como é que foi que nós chegamos até o nosso porta-chave. Aí sim, depois a gente vai fixar todas as partes, montar e te apresentar ele montado, ok? Vamos lá? Vem comigo. O projeto é esse aqui, ó. Nós imprimimos um projeto, né, onde nós temos uma peça de fundo de 10 centímetros de altura por 60 de comprimento com 2 milímetros de espessura, né? Então nós convencionamos esses 2 milímetros aqui para todas as peças. Só que eu achei por bem fazer algumas modificações nesse fixador aqui, né, de apoio para alguma bolsa, alguma coisa que porventura venha pendurar. As 3 chaves nós também fizemos uma alteração, para dar um clichê legal. E esse corte aqui, dessa prateleira, nós não mantemos ele. Nós fizemos o seguinte, demos um acabamento, tá, de moldura com a nossa tupia e deixamos ele um pouquinho maior para poder ter espaço para colocar 1 ou 2 vasos, né? Aqui ele trabalha com 5 e 3. Nós fizemos diferente, nós fizemos ele com 3, tá? Com furo preso, tá, na madeira, e aqui nós vamos colocar da mesma forma os 3 ganchinhos, mas diferentemente, tá ok? Então nós vamos te apresentar aqui de imediato aqui as ferramentas, né, que nós utilizamos, né? Nós começamos a utilizar como ferramenta, né, a nossa serra de meia esquadria, tá, para fazer os cortes das peças, né? O fundo, a prateleira, tá? Nós fizemos todo um trabalho de corte a ser para colocar tudo nos quadros aqui. Depois nós viemos para a nossa serra de bancada para colocar, fazer os cortes longitudinais, ali os cortes perpendicular e aqui os cortes longitudinal, porque não é aconselhável fazer esse tipo de corte aqui. Então eu uso a serra de meia esquadria para fazer os cortes perpendicular, né? Os cortes transversal, e aqui eu uso para fazer os cortes longitudinal, quer dizer, e ali os cortes transversal. Nós utilizamos aqui o seguinte, usamos 2 tipos de esquadro, um esquadro combinado, um esquadro comum, a nossa escala, usamos alicate, paquímetro, uma trena, utilizamos aqui a nossa parafusadeira e furadeira. Isso aqui são as brocas que nós utilizamos para chegar nesse resultado aqui. Vamos explicar aqui ao longo por que essa variedade de broca. Usamos aqui para fazer alguns trabalhos, por exemplo, todo esse trabalho de moldura que foi feito com essa tupia, com esse tipo de moldura aqui, ó. Usamos esse tipo de moldura do nosso kit Nagano, aí fizemos uma paralela fixada com esses 2 grampos, tá? Para que nós, ao fazermos esse desenho, ele ir simétrico por meio de uma régua que nós colocamos. Usamos a serra tico-tico para fazer um gabarito. Usamos as nossas 2 lixadeiras de cinta, uma com 80, uma com 120, uma para desbastar a madeira e a outra para dar o acabamento liso e final. E a nossa lixadeira roto-orbital nós utilizamos para fazer esse acabamento mais refinado, que eu não acho
legal fazer naquela serra ali por conta do perigo. Trabalhar com coisa muito pequena aqui é perigoso porque você corre o risco da lixa bater na sua mão, e se bater na sua mão, corta igual uma faca. Nós utilizamos o nosso desengrosso para desbastar a nossa peça que foi na prateleira e a nossa peça que ficou de fundo, tá? Vou te mostrar aqui à frente como é que é o nosso desengrosso, tá? Então ainda está na altura ainda da peça. Nós utilizamos o nosso desengrosso Maxiva PDJ 310, excelente, recomendo. Se você puder ter um desengrosso desse na sua oficina, é muito legal porque ele é resistente, dá um acabamento, ele dá um desempenho na madeira, faz uma correção de aparelhamento muito bom. E olha que nós estamos usando madeiras aproveitadas, não compramos uma madeira, tá? Inclusive, esse porta-chave saiu daqui, ó, desse conjunto de madeira que nós separamos para fazer pequenas coisas, e muitas coisas nós vamos fazer daqui, e mais para frente a gente vai postando os conteúdos dos projetos que a gente vai estar fazendo, certo? Então, feito isso, nós, para fixar esse conjunto depois de pronto, nós vamos usar os encaixes de parede por 45 graus. Uma parte vai vir no porta-chave e outra parte vai vir na parede, certo? Então ele vai fazer esse tipo de encaixe aqui, entendeu? Para não ficar furando a frente dele, porque vai ficar tão bonitinho e não vou ficar estragando o nosso porta-chave com furo de bucha de parede. Então esse vai ser o encaixe. Essa peça aqui tem 60, então nós fizemos um encaixe com 30 para fazer um balanço de meio a meio, tá? E não ficar muito bruto. E detalhe, um encaixe um pouco menor, um pouco mais fino que a espessura do porta-chave. Aqui eu tenho 2,5 e aqui eu tenho 2. Muito bem. Essa peça aqui, como eu disse, 25 por 10, ficou com 30 por 10, um pouquinho maior. Aqui no lugar dos ganchinhos, nós colocamos um suportezinho para poder dar uma distância desse parafuso e não ficar rosca aparecendo, entendeu? No máximo vai 2 filetes de rosca. Então nós vamos parafusar aqui, tá? Então ficou, na verdade, ele tem de corpo 18 e uma linha de 10, certo? Ou melhor, uma linha de 18, de 15, quer dizer, ó, uma linha de 15. Por quê? Eu tinha feito um rebaixo de 45 graus, mas aí eu falei, pô, que tal eu fazer um arredondamento nesse acabamento para ficar mais artístico? Então nós viemos aqui na nossa máquina e fizemos esse trabalho aqui, ó. Não vou fazer agora porque já está pronto para adiantar o vídeo. Nós encostamos aqui, ó, e fomos fazendo com a máquina ligado esse movimento. Você tiver uma lixadeira dessa aqui, você pode fazer assim. Se não tiver, você pode fazer com uma lixadeira de cinta, entendeu? Virá-la de cabeça para baixo, ligar ela, apertar e deixar fixa, e com muito cuidado fazer esse trabalho aqui. Mas eu prefiro trabalhar nessa máquina aqui, então esse acabamento ficou um boleado. Então ficou bem legal, tá? Essas marcas aqui, esses pontos aqui, é onde nós vamos colocar os 3 ganchinhos com 5, com 5, tá? De diferença para cada um, e um meio de 7,5. Eu peguei 15, dividi no meio e distribuí. Distribuí esses 6 daqui, ó. Tá? Aqui ele botou com 8. Aqui nós diminuímos para 6. Então 7,5, que é metade de 15, e distribuir daqui para cá 6, daqui para cá 6, para ficar bem simétrico os ganchos. A única diferença é que esse gancho aqui vai direto no fundo, ou seja, na placa de madeira. Aqui nós vamos fazer diferente. Nós vamos colocar os ganchinhos aqui, ó, para dar um tom sobre tom com a prateleirazinha. Aí ele vai receber um furo aqui e nós vamos colocar esses ganchos. A prateleira nós já marcamos aqui
tá? Ó, tanto faz eu colocar desse lado, quanto eu colocar desse lado, não vai fazer diferença nenhuma. Então eu vou escolher o lado que mais me oferece um acabamento. Então, ó, o lado que me oferece acabamento é o lado frontal, porque eu só fiz as duas laterais, tá? E o fundo paralelo para me facilitar a colagem e a fixação. Então aqui, ó, eu já tenho uma marcação, tá? Eu já tenho uma marcação de como vou fixar ele, ó. Já tá tudo já marcado, tá? E trazendo para cá, ó, nós vamos fazer aqui trazer aqui para baixo aqui, alinhar e dividir aqui essa distância, onde nós vamos fixar os nossos ganchos. Então, ó, a partir daqui eu vou furar e vou fixar os nossos ganchos, o suficiente para a pessoa chegar e pendurar a sua chave. E aqui um vaso, um carregador de celular, alguma coisa que achar conveniente. Do lado de cá, tá? Nós vamos fixar os nossos ganchinhos aqui, os nossos pontos de fixação. Entendeu? Então, eu vou dar um corte no vídeo para te mostrar como é que nós fizemos esse cálculo aqui para ficar bem simétrico. Tudo bem? Muito bem, dando seguimento aqui a um cálculozinho que eu fiz aqui, gostaria de passar para vocês que, embora pareça ser muito teórico, mas é interessante, o marceneiro ele tem uma ideia de medida, de desenho, de geometria, de simetria, né? Então, como é que nós fizemos isso aqui? Nós traçamos algumas paralelas e algumas diagonais para a gente fazer com que esses pinos, né, cilíndrico, ficasse simétrico, para não ficar uma coisa muito disforme. Claro que a gente não está trabalhando com uma madeira rigorosamente 100% nova. Então imagine aqui que eu tenho na área que ficou após o acabamento da nossa moldura, então nós trabalhamos com 7. Então trabalhando com 7 eu puxei 3,5, fiz primeiro risco central. Então daqui para esse risco, vou pegar aqui a caneta para você visualizar melhor. Então daqui para esse risco, 3,5 cm, tá? Dividindo a área que eu vou distribuir o meu pino cilíndrico. Então, se eu tenho 3,5, eu vou puxar uma medida, tá? Que vai dar 17,5 milímetros. Da mesma forma para cá, 17,5 milímetros, né? E vou traçar uma outra paralela, né? Então, tracei uma paralela, que é a metade da área, e a metade da área, uma paralela para cima, de forma positiva, e uma paralela para baixo, de forma negativa. Então, tudo que você faz subindo, positivo. Tudo que você faz para baixo, negativo. Como se fosse uma onda, né? E o que nós fizemos? Nós trabalhamos com a mesma razão. Se eu tenho 3,5 de raio, eu trabalhei com 3,5 de distância, para ficar o quê? Simetria ou simétrico. Então, eu fiz 3,5 para cá, com mais 3,5, 7, com mais 3,5, 10,5, até chegar aos meus total de 15 centímetros. Então, eu estou distribuindo essa mesma linha de 15 centímetros aqui para cá. Então, estou fazendo uma proporcionalidade disso aqui para cá, dentro da área, já que eu estou trabalhando com duas extremidades. E o que foi que eu fiz? Como é que eu vou achar agora a minha simetria? Eu peguei o meu esquadro combinado, tá? Fiz uma paralela para encontrar os primeiros pontos. Ó, quando eu fiz a paralela, a negativa cruzou com a positiva. Segunda paralela, a outra negativa cruzando com uma positiva. Depois eu fiz só inverter as diagonais. Quando eu vou inverter as diagonais, os centros começam a se cruzar, né?
os centros começam a se cruzar, ó. Olha aqui. Riscando aqui, ó, eu venho andando, os centros começam a se cruzar. Feito isso, eu peguei o meu... Seria o ideal um pulsão de bico, mas eu usei um preguinho mesmo e, ó, com martelo, peguei um prego, aqui não é um prego, mas vou simular aqui agora, e fiz onde cruzou as linhas, X, eu dei uma batidinha para poder pegar a guia da broca. Pegando a guia da broca, eu fiz o quê? Eu vim aqui para minha furadeira. A minha furadeira, ela tem uma base, tá? Que eu determinei a profundidade da cavilha para poder fixar os meus pontos cilíndricos. Então, o que foi que eu fiz? Ó, uma vez eu tendo, ó, esquadro, porque eu já tenho esquadro aqui, ó. Eu botei um grampo, fiz o primeiro furo com limitador de profundidade, aí andei, obedecendo aqui, ó, que eu já tenho uma simetria, eu já tenho um eixo, na minha base fixa e para fazer o segundo furo. Beleza, fiz o segundo furo, tá tão justo que se bobear até levanta. Aí, ó, caminhei para esta linha, que é a minha linha, ó, fiz o outro furo, tá tão justo que tá prendendo, ó. Fiz o meu segundo, o meu quarto furo, ou o primeiro, como queira. Você pode trazer de trás para frente, de frente para trás, não tem problema, entendeu? Então eu tenho aqui 4 furos feitos para a entrada das cavilhas, que vai prender o meu ponto cilíndrico, ou o meu suporte cilíndrico. Para furar esse suporte cilíndrico, eu usei de outro artifício. Agora eu vou mostrar para vocês onde é que está a mudança do projeto. Eu ia fazer isso aqui, mas observa que isso aqui ia ficar muito grosso, muito bruto para o tamanho da área da nossa barra fixa ou do nosso fundo, do nosso porta-chave. Eu falei, vai ficar muito bruto, eu tenho que procurar algo que seja proporcional a essa largura. Como eu tinha esse cilindro aqui, não é cabo de vassoura, são cilindros. Falei, já que eu fiz um gabarito, ó, tá vendo aqui, ó? Você vê que aqui ele não vai entrar. Esse gabarito aqui é para poder eu saber que a broca, ao passar pelo furo da base, não vai encontrar o ferro e me danificar. Então, ó, eu tenho linha, eu tenho alinhamento, eu tenho um centro, ó. Aí, o que foi que eu fiz? Eu coloquei um cilindro maior, é claro, para me dar mais apoio e ficar longe da minha mão. Fui furando, né? Procurando o centro, ó, eu fui furando e cortando. Claro que não ficou curtinho assim. Eu botei ele mais alto, mais ou menos com 10 centímetros, fui fazendo os furos e fui cortando, tá? Esses furos não são passantes, tá? Porque, ó, 1,5 de furo por 3 de largura. Então, a cavilha vai entrar uma profundidade de 1,5 aqui, para depois 1,5 lá no outro furo que tem lá na nossa base de fundo. Então, como é que vai ficar isso? Nós vamos colocar isso aqui e vamos fazer dessa forma, ó. Olha aí, ó. Na verdade, eu não preciso nem colar. Tá certo? Ó, é tão prático que eu não preciso nem colar. Ó. A cavilha, ela faz todo um trabalho de sustentação, uma vez que você faz aí o cálculo da distância. Então aqui, a sua esposa, a sua filha pode pendurar suas bolsas aqui. Entendeu? Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, fora os grampos que nós vamos colocar aqui e a prateleira que nós vamos colocar aqui. Então, feito isso, está praticamente pronta o nosso porta-chave. O que nós vamos fazer agora? Como você deve estar perguntando, poxa, mas eu vou botar isso na sala, cheio de marcação, cheio de risco. Não.
Esses riscos e essas marcações é a parte didática e teórica do projeto para você repetir aí, caso você queira reproduzir, entendeu? Então é muito importante você trabalhar com paralelos, trabalhar com medida, trabalhar com proporção, tá? Usar a simetria, ó. Dividir 15 no meio, dá 7,5, joga 6 para cá, 6 para cá. Já tem já aqui, ó, a proporção dividida de como é que você vai colar, como é que você vai furar. Tu já tem aqui, ó, a medida da sua prateleira, como é que você vai colocar. Os riscos já estão aqui, até para a questão de nível. E aqui, ó, onde deu mais trabalho para eu achar essa simetria aqui. Então é um trabalho matemático, é um trabalho de geometria, é um trabalho de desenho técnico que eu estou tentando passar para você. Então, veja bem, com 7 riscos e 4 diagonais, eu consegui encontrar a simetria desse espino cilíndrico. Então, ó, conta comigo. Primeiro risco, eu dividi a madeira. Segundo risco, aqui é 3,5, vou jogar 17,5 para cima. Certo? Aqui é 3,5, vou jogar 17,5 para baixo. Agora, distância daqui para cá, 3,5, né? Então 3,5 por quê? Estou pegando a metade e reproduzindo a metade numa equidistância aqui quadrada. Aí mais 3,5 para cá, mais 3,5 para cá, mais 3,5 para cá. Então 3,5 vezes 4, 15 centímetros. É a mesma distância da nossa base para os nossos ganchinhos, ok? Então, depois eu fui traçando as diagonais onde os pontos se encontravam. Então, ó, a diagonal da terceira reta negativa vai encontrar com a terceira reta positiva. Então, ó, esse ponto aqui vai encontrar com esse ponto. Beleza, então eu tenho aqui, ó, se eu for medir, eu tenho aqui uma abertura de 90 graus. Daqui para cá, eu tenho 90 graus. Eu vou abrir 90 graus para cá, eu tenho 180 e vou abrir mais para cá 270 graus. Essa é a minha abertura dos meus pontos cilíndricos. Então fica um desenho bonito, fica uma coisa legal, não fica uma coisa bagunçada e você começa a perceber que eu estou trabalhando com quadrantes, linhas, diagonais e ângulo ao mesmo tempo. Porque se a metade da minha peça tem 3,5, o que eu fiz? Eu puxei uma paralela proporcional ao resultado do raio da minha peça, que é 3,5. Então, aqui a primeira paralela 3,5, a segunda paralela 7, é isso? Aí, mais uma paralela 10,5, mais 3,5, então, dou melhor 11,5. Então, peguei 3,5 e multipliquei por 4. Que vai dar o quê? Vai dar proporcionalmente isso aqui, vai dar 14. Aqui eu tenho 15. Eu falei 15, mas não dá 15 não, tá? É 14, é 3,5 4 vezes. Aqui tá dando 15. Então, o que acontece? Quando essas medidas encontram quadrados perfeitos e você traça uma diagonal, você tem uma simetria de furação. Vão se encontrar, ó, 90, 180, 370. Se eu for abrir isso aqui no ângulo, o que eu vou ter? Se eu for abrir isso aqui no ângulo, eu vou ter isso aqui, ó, na verdade. Ó, só para você ver. Ó, é como se eu fizesse isso aqui, ó. Ó. Aqui, ó, é como se eu fizesse isso aqui, ó. Então eu comecei 1,90, veio para 180, né? Aqui para cá eu tenho um ângulo de 90 graus. Daqui para cá, somei 90 com 90, ó. Daqui para cá, fechando aqui, ó, eu tenho 90. Mais para cá, 180. Quando eu levo para lá, 270. Se eu tivesse mais um aqui, eu fecharia uma volta, um círculo completo. Isso aqui são uma escala, né, senoidal de logaritmo, isso aqui. Então olha só como é que fica legal, ó. É como se eu tivesse feito isso aqui, ó. Eu vou fazer isso, ó. Vou partir de um ponto, ó. Vou fazer isso, vou fazer isso, ó.
dividir no meio, 90, abrir mais um, 180, abrir mais um, 270. Como eu não prossegui, se eu prosseguisse, eu teria o quê? 360 graus. Ou seja, um ângulo completo, um círculo completo. Então eu fracionei dentro da escala de quadrantes os ângulos, né, e as diagonais que foram fazendo isso aqui, que foram fazendo isso aqui. Interessante, né? Fica bonito, não fica? Vale o seu like? Vale o joinha? Vale compartilhar? Aqui no canal Madeira Arte Wood a gente faz e mostra na hora. Agora vamos dar um corte para lixar, voltar com isso aqui tudo lixado e acabado, montar e te mostrar já como é que vai ficar, já colado e fixado, ok? Valeu? Bom, conforme nós falamos, agora nós vamos tirar essas marcações todas aqui, deixar a madeira totalmente limpa. Estou usando luva, tá? É muito bom trabalhar com luva, tá? Fechando aqui o nosso projeto, o nosso porta-chave, 2 grampinhos aqui eu comprei na internet um gancho, mas um gancho artesanal, que ele vai entrar aqui, é um grampo diferente, por isso que deixamos esse espaço aqui. Então nós vamos trabalhar com dois pinos, 2 chaves, eu e minha esposa, ou você e sua esposa, geralmente 2 pessoas, 2 chaves, entendeu? Então aqui está a nossa prateleira, aqui os nossos pinos cilíndricos, aqui os nossos ganchos. Você percebe que a madeira eu dei uma limpada nela toda. E para fixar na parede, para evitar ficar fazendo furação com buchas, nós vamos fixar na parede com o nosso suporte de 45 graus. Nós já temos o nosso suporte que já vai no porta-chave e esse aqui é o que vai na parede. Então, devidamente nivelado e com as linhas de centro já pronto. Quando esse da parede encontrar com esse daqui, ele vai ficar fixo na parede desta forma. Percebe o corte? Como é que ele entra bem simétrico? Ele entra sem luz, ele entra certinho. Isso significa dizer o seguinte, que ele foi bem dividido. Tem 8,5 essa peça principal contra 5 do nosso suporte. Nós fizemos uma média de simetria, que essa peça inteira aqui ela tem 60 e fizemos um suporte com 30. 15 para cada lado para dar um equilíbrio, tá? Bem legal e não ficar esse suporte, tanto para o lado esquerdo como para o lado direito, aparecendo nas bordas do nosso porta-chave. Ele vai ficar, no nosso porta-chave, ele vai ficar de uma forma na parede que eu vou simular aqui para você entender. Ele ficará dessa forma na parede, ó. Tá vendo? Bem discreto, uma distância tipo alto relevo, tá certo? Onde nós podemos, inclusive, controlar, na hora de colocar lá na parede, o nível. Eu não estou nem mexendo muito. Olha que legal quando o trabalho está perfeito. Perfeito não, né? Mais próximo da perfeição, que nós nunca estaremos perfeitos. Olha aqui, eu não fiz quase ajuste nenhum e eu já tenho a minha prateleira e meu suporte no nível. Coloca a câmera aqui no meio do nível para o pessoal ver. Olha aí, meus amigos. Isso é um trabalho que deixa a gente satisfeito. Eu já tenho nível aqui, sem recurso nenhum. Eu só fiz um leve ajuste,
ó, com nível. Uma vez que eu coloquei a parte da parede no nível, a parte que vai encaixar nela vai acompanhar o nível da parte que está na parede, ok? Então a gente dá por fim aí, caiu aqui o nosso suporte da parede, então a gente dá por fim que esse suporte da parede, uma vez estando no nível, vai encontrar esse aqui, simétrico, e o resultado que nós vamos ter é esse que eu acabei de apresentar para você. Então tá aí, ó, aqui em cima, o que você pode colocar aqui em cima? Eu vou só simular o que você pode colocar aqui em cima. Digamos que a minha mulher ela queira colocar um vaso, um celular, ela pode colocar, deixa eu pegar aqui o meu celular, nós vamos estar fazendo um projeto de um suporte de celular, vamos supor que aqui, ó, eu consiga colocar aqui, ó, um celular, entendeu? O próximo porta-chave que nós projetarmos aqui vai ter aqui um suporte para celular. No lugar essa prateleira vai estar aqui, mas só que vai ser um outro projeto com um suporte celular para quando você colocar, além das chaves, você colocar o seu celular num suporte de modo que ele fique inclinado e não caia no chão. Esse é o próximo projeto. Mas isso aqui é só para vaso mesmo, tá? Tá ok? Mulher gosta de planta. Então, vale o seu like, vale o seu joinha, comenta, compartilha. Você fazendo isso, se inscreva no canal caso você não seja inscrito. Você fazendo isso, você vai estar ajudando o nosso canal, fazendo o YouTube entender que nós estamos trabalhando para o YouTube repassando os conteúdos do nosso canal. Então, valeu, muito obrigado, até a próxima, tamo junto. Olá, meus amigos. Ainda há tempo, fazendo uma correção, na tomada do vídeo, eu coloquei essa peça aqui invertida, ao contrário, tá? Um ângulo fechado, mas ela tem que ficar no ângulo aberto para fazer dente com dente aqui, para encaixar dente com dente no ângulo de 45 graus, para que eu possa encaixar ela desta forma, ó. Para que ela possa encaixar dessa forma, ó. Fica perfeito. Então aí finalizado o nosso projeto, fazendo essa correção, para não ficar aí na dúvida no canal, ok? Então, tá finalizado o nosso projeto. Agora eu vou colocar aqui um vasinho, vou colocar aqui um celular para você ver o que pode ser colocado aqui em cima.